Olá pessoal, tudo bem? Saudações cordiais a todos e todas. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Rui Mendes. Eu sou médico animósico Arcon-Mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conectora temporal do grupo de sábios, e sou o guardião da psique humana e galáctica. E aqui estou para gravar mais um vídeo para o nosso canal, como sempre, falando a respeito de coisas super interessantes. E hoje, para variar, não será diferente. Nós vamos falar sobre yoga, teurgia, os princípios da alta magia e outras tecnologias espirituais. Bom, esse é um tema complexo, vou até dar um gole d'água aqui para falar sobre ele. Justamente porque a maioria das pessoas tem um nível de consciência, um nível de inteligência que é materialista e se relaciona com a espiritualidade através de crenças, através de religiões, entre outras coisas que desviam, né, um processo, desviam e amputam, né, bloqueiam um processo de expansão consciencial lúcido. E, né, tanto a yoga como a teurgia, para quem não sabe, teurgia tem a ver com verbalizações, invocações, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas antes acredito que seja interessante a gente definir o que é o yoga, né? Justamente porque as pessoas confundem o yoga como uma ginástica, uma prática corporal, onde você fica lá imitando os animais e os elementos da natureza, como a árvore e a montanha, e a maioria das pessoas não vê muito sentido nisso, né? Eu confesso que eu, quando comecei a estudar e praticar yoga aos 18 anos de idade, também tinha uma dificuldade grande em entender o efeito da yoga, além das posturas, além dos exercícios respiratórios, né? Além dos gestos, que são os mudras com efeitos neuromusculares, né? Justamente porque a yoga ela é uma coisa, né? Quem planta tâmaras não come tâmaras, né? Existe um dito árabe que fala assim, justamente porque as tâmaras, uma vez plantadas, só vão dar tâmaras daqui 100 anos, né? Então quem planta tâmara não come tâmaras, né? Ele planta para uma próxima geração. E a yoga funciona mais ou menos da mesma maneira. Eu lembro quando eu estava na Índia que eu tinha uma amiga que ela dizia que o yoga é como se fosse uma latinha enferrujada, velha, suja, torta, né? Onde você começa a guardar pequenos diamantes, pepitas de ouro, né? Rubis, pérolas, né? E vai chegar uma hora que, por mais enferrujada e suja que essa latinha seja, o conteúdo dela vai acabar deixando você próspero, vai acabar fazendo de você uma pessoa rica, né? Então lembrem-se, apesar das práticas de yoga estarem baseadas principalmente em asanas, que são posturas corporais, mudras, que são gestos com o corpo e com as mãos que têm resultados neuromusculares, e pranayamas, que são exercícios de respiração que ativam a nossa bioenergia vital. Então essa combinação de três coisas, né, posturas corporais, gestos com resultados neuromusculares e exercícios respiratórios, né, seria a frente de trabalho, digamos assim, pesado da yoga. Né, justamente porque a yoga ela não é apenas uma prática, ela é uma filosofia, ela é uma liturgia, ela é uma dieta, ela é uma medicina. Então assim, a palavra yoga, o significado da palavra yoga em sânscrito é justamente união, e seria melhor traduzido até por unificação, né? Porque, por exemplo, a água, né? O que é a água? A água é esse elemento aqui que eu bebo para matar minha sede, fundamental à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. Mas lembre-se que na aula de ciências lá no ginásio você aprendeu que a água é H2O, né? Então, molécula de hidrogênio com uma molécula, duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio formam a água. Então, essa unificação entre o hidrogênio e o oxigênio para formar a água, isso é yoga. Na natureza, entende? O chá, a mesma coisa, né? Porque é a água com erva. O mesmo vale para o café, que é a água com fruta moída. O mesmo vale para a cerveja, que é água com flor, malte e lúpulo, é flor. E o mesmo vale para o vinho, que é água com fruta fermentada. Né? Então todas essas coisas básicas, né? E isso também se expande para a comida, para a gastronomia.
o fumo digestivo, tanto quanto os licores, e logo mais o sono, né? O bom sono e o sonho lúcido. Né? Então todos esses são processos iógicos que a humanidade está vivendo constantemente no seu dia a dia e não se dá conta. Então lembre-se que yoga não é apenas uma prática corporal física. Ela é o caminho para todas as coisas serem unificadas. Né? Desde amar, confiar, perdoar, asanas, mudras e pranayamas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então essa trindade, ela é necessária em todos os aspectos da nossa existência, justamente para que nós possamos vencer aquilo que são, digamos assim, as armadilhas da dualidade. Né? Então a trindade surge nesse processo. A trindade é a yoga, a unificação de todos os processos, de tudo aquilo que faz sentido, de tudo aquilo que existe e faz sentido na nossa realidade, né? Se trata da verdade. Então, uma vez compreendido o que é yoga e que isso é muito além de ser um yogi, de ser zen, de praticar meditação ou posturas com o corpo e ficar ali plantando bananeira, né? Espero que você tenha entendido. Vamos entender agora o que é a teurgia, porque esse é um tema muito interessante, que eu pratico todos os dias e que eu não imaginava que eu ia chegar na idade em que eu estou, tendo o tipo de rotina de trabalho que eu tenho hoje em dia, principalmente do ponto de vista da rotina sagrada, da conexão espiritual. Então, assim, a palavra teurgia, ela vem do grego. E em grego ela significa obra divina. E a primeira menção que a gente tem na literatura é justamente numa obra neoplatônica do século II, chamada Oráculos Caldeus. Né? E os magos caldeus da Babilônia, que são personagens famosos ao longo da nossa história, eram também teurgistas, eram também magos teurgos. Né? Então nesse livro Oráculos Caldeus tem um dito, né? Que fala assim: porque os teurgos não caem como o rebanho governado pelo destino. Né? Então a teurgia, ela é o ritual magista, o ritual de alta magia que os teurgos realizam justamente para invocar entidades, espíritos ancestrais, né? E o método de meditação cromática sírio-delfínico pleiadiano, por mim, canalizado, idealizado e criado, ele é um verdadeiro ritual de teurgia. Né? Na verdade, ele é um festival de diferentes rituais que nós realizamos para nos conectar com a espiritualidade, com entidades espirituais. E a invocação é parte fundamental desse ritual que eu realizo de forma diária através do método de meditação cromática sírio-delfínico pleiadiano, que, na minha opinião, que estudei muito, pratiquei muito, viajei muito, conheci distintos métodos de meditação. Esse é o método melhor, esse é o método definitivo, né? Justamente porque ele encaminha você para esse conhecimento, tanto da teurgia, como da yoga, como da alta magia, entre outras formas de tecnologias espirituais que nós vamos tratar aqui hoje. Peraí. Cara, agora é um saco essas garrafinhas, né? Você tem que tomar a água com o negócio na cabeça. Que bosta de mundo que a gente vive hoje em dia, né, pessoal? Que droga, cara. Os caras querem... ou seja, pioram tudo. Você tem que... com o negócio no nariz, que coisa ridícula. Enfim. Outro detalhe interessante também, né? Saindo um pouco do tema do meu método de meditação cromática, é que em grego a palavra theos, ela significa Deus, né? Teologia, o estudo dos deuses, ou o estudo da divindade. E a palavra urgia com U, não orgia, urgia significa voz, né? Então teurgia é a voz de Deus. E é curioso, porque quando eu estou fazendo o meu ritual de invocação diário que eu faço, e assim, eu tenho vários rituais de invocação. Depois desse mês eu vou fazer alguns vídeos falando sobre os rituais de invocação para proteção energética, blindagem energética, e vou contar coisas muito interessantes da minha história. Aguardo os próximos vídeos do mês de dezembro, janeiro e fevereiro, justamente porque o inverno é terrivelmente frio aqui, não dá vontade de sair de casa. Então esses 3 meses eu vou ficar em casa, vou fazer bastante vídeo, espero conseguir dar aulas de yoga online para você que está aí no Brasil e gostaria de conhecer a yoga, né? Então esses meses de inverno aqui na Europa eu vou aproveitar para ativar a Acadium, a minha academia de yoga online. Mas enfim, falemos sobre teurgia.
entendemos o que é yoga, entendemos o que é a teurgia, né? Então assim, é o ritual de verbalizar, invocar e também evocar, né? Porque existe uma diferença entre invocar e evocar. E a gente vai tratar isso agora, compreendendo a diferença que existe entre alta magia e baixa magia, né? Então assim, a baixa magia, ela é justamente isso, né, que nós conhecemos popularmente, que resulta assim, ou seja, com todo respeito, né? Mas a baixa magia, ela se trata justamente da magia negra, que é feita através de sacrifícios, seja de seres humanos, de seres animais ou de seres humanos. A magia negra ou a baixa magia também é praticada através de pactos de sangue, venda de almas ou encomendas de almas. Aborto não deixa de ser uma forma de baixa magia também, incorporação mediúnica, e tudo isso que as religiões afroespíritas fazem é baixa magia, né? Além de tortura e rituais de sexo também, principalmente sexo grupal, que por vezes também envolvem rituais de sacrifício, seja de seres humanos inocentes, seja de animais, né? É mais comum de animais, justamente porque é somente a alta baixa magia que realmente vai ter o sangue frio, né? Seja de torturar um inocente para fabricar adrenocromo, seja de sacrificar ele, né? E é disso que se trata o passado, né? Do nosso planeta, das nossas elites, etc. e tal. Então, uma vez entendido o que é baixa magia, vamos entender agora o que é alta magia, né? Porque a alta magia é justamente a magia que nós realizamos sem gerar prejuízos para terceiros, né? Então, oração é uma forma de alta magia, jejum é uma forma de alta magia, penitência, invocação e evocação de espíritos, né? A evocação, a diferença entre invocação e evocação é que a invocação é como um convite, a evocação é como uma intimação, a evocação é como ela tem um sentido mais de exigência. E isso realmente evolui, né? A invocação evolui a evocação justamente porque à medida em que a gente vai evoluindo na alta magia, a gente já passa a ter legiões de seres espirituais trabalhando para nós. E isso é uma coisa real, né? Eu mesmo na minha invocação, eu faço 3 distintas invocações todos os dias. E a primeira é uma invocação de convite. São 33 invocações de distintos grupos de entidades espirituais com as quais eu trabalho. E que isso leva em média aí de 29 a 35 minutos para ser feito. E verbalizo e etc e tal, e coloco cristais em certos pontos do corpo. É um verdadeiro ritual. Quem realizou o curso de meditação cromática do método Sírio-Delfínico Pleiadiano realmente teve essa experiência, né, de compreender a meditação desde uma perspectiva arquitetônica, desde uma perspectiva conectiva, unificadora, né, o que é a proposta da yoga. Então, oração, jejum, penitência, invocação, evocação, a prática da teurgia, a gastronomia também é uma forma de alta magia, né? E por isso que você tem cozinheiros 5 estrelas e restaurantes que você vai, né, gastar o salário de um ano para provar o menu gourmet daquele cozinheiro Michelin 5 estrelas reconhecido. Né? E é por isso que você que é pobre, você que não tem dinheiro, você tem 3 vezes mais obrigação de cozinhar e aprender a fazer uma comida boa para você mesmo, poder fazer você feliz, né? Do que ficar cheio de ódio porque você não pode frequentar os restaurantes, né, que os cozinheiros 5 estrelas trabalham e cobram os olhos da cara para você poder provar o menu deles, né? Então quem é pobre tem 3 vezes mais obrigação de ser bom cozinheiro, né? Mãos à obra. Então a gastronomia, a meditação, o naturismo, né, que é você tomar sol e nadar nu, que é o que eu chamo de banho de sal, banho de areia e banho de sol. E claro, essa prática da alta magia, desde um conjunto evolutivo ao longo da própria encarnação, ela vai começar a desenvolver certos dons e talentos do ponto de vista suprapsíquico, do ponto de vista mediúnico. Então, quando você vibra na alta magia, quando você, né, tenha você consciência ou não de que tudo é magia, né, tudo é energia, vibração, amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão. E a alta magia é justamente a consciência desse amor infinito, né, e a perfeita observação panorâmica dessa periferia que é as ilusões, né. Então não existe nada melhor do que você atingir a soberania humana, aprender a usar seu cérebro, entender como o seu sistema de chakra funciona, compreender, né, que o seu corpo físico ele é uma máquina divina,
né, com mecanismos divinos e tecnologias espirituais que precisam ser desenvolvidas no momento certo. Né? E nós tínhamos sociedades no passado, como o Egito, por exemplo, que se dedicava a fazer isso para as pessoas. E depois do Egito, por isso que veio o Império Romano, porque aí a violência foi incorporada por nós todos de uma maneira que nós nos tornamos esses seres densos e inúteis do ponto de vista espiritual que nós somos hoje, né? Então, claro, quando você vibra nessa alta magia, coisas como sonhos lúcidos, memória e lucidez extrafísica, capacidade de projeção astral, capacidade de psicografia, que é o que eu faço com o blog Médico Animose, capacidade de clarividência, clareaudiência e clareolfatividade, né? Bilocalidade transdimensional, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, seja desde uma perspectiva física, seja desde uma perspectiva extrafísica, e na história corrente nós temos aí casos como Santo Antônio de Pádua, que foi visto em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, e isso foi confirmado cientificamente na época dele, etc e tal, né? Então a verdade está aí, é só buscar, é só querer. Como eu digo sempre, quando você busca a verdade também busca você. Né? Então, bilocalidade transdimensional. Agora eu estou descobrindo que a psiquiatria também é uma forma de alta magia, né? Justamente porque ao invés de realizar o estudo da psique ou da alma humana, né, que é o que comprovaria que a alma sobrevive à morte do corpo, dinamitando assim por completo os projetos da indústria farmacêutica. Ou seja, os fármacos que a psiquiatria faz para acalmar as pessoas, para tranquilizar as pessoas, para dar melhor qualidade de sono para elas, para dar mais alegria e entusiasmo, né? Essa manipulação, essa alquimia das nossas químicas e sinapses cerebrais para tornar um indivíduo menos triste, menos inútil, menos preguiçoso, menos suicida, tudo isso também é uma forma de alta magia. E o resultado, digamos assim, catedrático, a obra maestra da alta magia, consiste justamente nisso que a Bíblia cristã alega que somente Deus é omnipresente, onisciente e omnipotente. Mas isso não é verdade. Todos os seres humanos que compreendem as razões da própria vida e entendem a própria morte, eles resgatam essa capacidade de omnipresença, omnisciência e omnipotência. Então, essas três capacidades, né, ou seja, omnipresença, a capacidade de estar presente em vários lugares, omnipotência, a capacidade de interferir energeticamente, potencialmente em vários lugares, e onisciência, a capacidade de saber tudo a respeito sobre todas as coisas. Né? Como dizia Leonardo da Vinci, toda a sabedoria e todo o conhecimento desse planeta, ainda que vasto, é finito. Né? E é disso que se trata. E essa é uma tecnologia dos nossos espíritos. A omnipresença, a omnipotência e a omnisciência. E isso vale tanto de um ponto de vista 3D intrafísico, quanto de um ponto de vista 4D extrafísico. E o maior exemplo disso, por exemplo, são os mortos. Eu tenho certeza que o meu primo Rodrigo, recém-suicidado, ele é omnipresente, omnipotente e omnisciente dentro da memória de todas as pessoas da família, inclusive de forma traumática, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então a omnipresença, a omnisciência e a omnipotência são conquistas que a expansão consciencial, o conhecimento espiritual, seja encarnado ou desencarnado, né, se adquire. E aí, claro, uma vez compreendido o yoga, teurgia, os princípios da alta magia, eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu descobri serem essas tecnologias espirituais, justamente porque eu tive muitas experiências ao longo da minha vida, e não apenas experiências, como comprovações, revelações, contestações. Né? Então o fato de ser um conector atemporal, o fato de ser um médico animósico, o fato de saber as minhas origens espirituais, o porquê da minha existência, encarnado né, essa farsa chamada Rui Mendes que eu criei, né, justamente para estar aqui nessa matrix de realidade, né, e denunciar todo esse sistema de escravidão. É disso que se trata. Né? Aquele cara lá no Passaporte, o filho da Maria Célia, o Coevanir, é uma farsa por mim criada, né, justamente para estar aqui dentro da sua matrix de realidade, denunciando todo o sistema de escravidão e tortura que aqui funciona. E é por isso que eu digo, eu não sou esse corpo, eu apenas estou nele. Eu não sou o Rui Mendes, eu sou o Sirius Augustus Osiris Trismegisto Tomartugo de Barcino e Grande de Espanha. Mas isso já é conversa para um próximo vídeo. Mas enfim, o que são essas tecnologias espirituais?
As tecnologias espirituais, da mesma forma que as tecnologias materiais, são recursos que a espiritualidade e os nossos ancestrais utilizam justamente para lograr, né, o cumprimento da nossa proexis, como eles dizem na Conscienciologia, que nada mais é do que a nossa programação existencial, o nosso verdadeiro propósito de vida para ser cumprido. É um trabalho em conjunto com os nossos ancestrais e nós que estamos aqui encarnados no mundo material físico agora mesmo. E alguns exemplos de tecnologias espirituais que os nossos ancestrais utilizam, por exemplo, contratos kármicos. É algo que o meu bisavô fez com o avô do meu ex-sócio, com quem eu tive o restaurante lá em Lisboa em 2017, né? Intercâmbio de almas é uma coisa que os meus ancestrais fizeram com o sujeito que foi meu padrinho de casamento, com a moça que foi a minha esposa, né? Pactos de vida. Então veja, a alta magia, as tecnologias espirituais não fazem pactos de sangue, né? Eles fazem pactos de vida. Então você encarna, né, na família daqueles que te odeiam, e através do fato de você ser ovelha negra e não se curvar à vontade deles, né, você regenera toda uma linhagem ancestral completamente degenerada, materialista, né, e sem honra nenhuma pelos ancestrais, sem lembrança nenhuma desses ancestrais. Então é curioso, porque quando os seres encarnados da nossa família nos abandonam, quem cuida de nós são os seres mortos, são os espíritos, são os ancestrais. No meu caso, eu descobri faz menos de 3 anos que era o meu bisavô Teodoro, né, junto com outros seres como o meu avô Jorge. Ou seja, os mortos estão vivos, os nossos ancestrais seguem cuidando de nós da mesma maneira que um pai cuida instintivamente de uma criança e ensina ela a falar, ensina ela a comer, ensina ela a vestir, ensina ela a fazer as necessidades e limpar, né? Então o amor é coisa séria, né? Não é para amadores. Então, pactos de vida, as almas gêmeas, que é o que eu e o Rodrigo somos, e por isso encarnamos nessa família, e por isso ele se suicidou e eu não, né? Porque na verdade eles preferiam que eu me suicidasse, porque eles não estão nem um pouco felizes com a minha felicidade, porque desmancha todo o processo de lavagem cerebral que há gerações está sendo feita dentro daquela linhagem de DNA. Olha só que coisa interessante, né? Então, pactos de vidas, almas gêmeas, reencarnações passadas, paralelas e simultâneas também são formas de tecnologia espiritual. Aberturas de portas e janelas temporais, uso das leis universais, como a lei da providência, a lei da atração, a lei do karma, a lei da graça, né? A utilização de consciências simbióticas, como eu, Rui Sérgio Mendes Castilho e Sírios Augustus Osíris Trismegisto Tomartugo de Barcino e Grande de Espanha, somos consciência simbiótica, né? Processos de abdução, que é o que aconteceu comigo, com o samurai, com o criador de mundos e o pescador de sonhos e o destruidor de ilusões, na noite em que eu incorporei e entendi o que era o grupo de sábios. Um dia eu vou fazer um vídeo contando essa história aqui, que às vezes me dá um pouco de timidez, né? Então, processos de materialização na realidade física. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu passava por uma, né, porque o meu bairro aqui na montanha ele tá cheio de escadas rolantes, né? Aliás, esse bairro aqui é uma realidade paralela das favelas no Brasil. As favelas no Brasil, quando o brasileiro seja bípede, quando o brasileiro se civilize e deixe de ser canibal, as favelas no Brasil serão como o bairro que eu vivo aqui, que é cheio de escada rolante, porque é tudo montanha, né? Então tem várias escadas rolantes pelo bairro. E tinha uma que eu passava sempre quando eu ia para a Associação Canábica, que ela tem uns canteiros assim de planta, e eu sempre passava olhando assim, né, e pensando, cara, será que ninguém perdeu 10 euros aí? Será que ninguém perdeu 50 euros aí? E eu tenho o costume de fazer isso. E aí um belo dia eu tô subindo a escada, não tô fazendo isso, e quando a escada tá chegando assim no final do destino dela, eu vejo uma nota de 50 euros ali. Eu fiquei enlouquecido, né? Até falei para as pessoas do grupo no WhatsApp, etc e tal, porque é uma coisa muito louca. Porra, eu passo quase todo dia aqui nessa rua procurando uma nota de 50 euros nos canteiros, embaixo do lixo, não sei o quê, e de repente a nota tá ali, né? Como se os meus guias, como se os meus ancestrais quisessem dizer... Você não precisa ficar buscando dinheiro no lixo, né, tentando a sorte às custas do azar do outro,
né? A gente já sabe que você está buscando dinheiro, está aqui, ó, está na fuça, é só trabalhar, é só correr atrás. Né? Então é muito importante esse desenvolvimento conectivo, né? Seja com ancestralidade, seja com os nossos amparadores e protetores e criadores originais e amparadores extrafísicos e etc. Né? Então esse processo de materialização, ele é possível sim, e pode ter certeza que quando você precisar, os seus ancestrais pagarão o que for necessário para que isso seja feito. Né? Então, aí, abdução, materialização, saltos de linhas temporais, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, as pessoas não têm ideia de que nós estamos saltando. Ou seja, você vai dormir essa noite numa linha temporal e acorda em outra sem saber de nada. Né? Justamente por quê? Porque naquela linha temporal que você estava, algo de ruim poderia ter acontecido, você vai morrer, você vai... Né? Então nós temos 777 realidades paralelas, encarnados, né? A nossa consciência está encarnada em 767 corpos físicos e universos paralelos, onde as coisas, né, que nem Bitcoin, você fica ali fazendo swapping, né? Como é que chama? O swing trader, né? Que você fica ali, a moeda subiu, agora compra que baixou, e quando você vê, você fez 20 euros, você fez 100 euros, você fez... Né? Até meio chata a era que nós estamos vivendo, né? Porque até dinheiro, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa em fazer, hoje em dia é muito simples, hoje em dia é muito... né? É mais fácil você fazer dinheiro hoje em dia do que saber no que gastar. Mas enfim, saltos de linhas temporais, viagens no tempo, né? E aquilo também, né, para finalizar, é importante falar sobre um tema aqui que é justamente a ascensão espiritual, ou o ascensionamento espiritual, ou em castelhano eles falam encendero. Né? Então o que é a ascensão espiritual? A ascensão espiritual é um evento que acontece no nosso planeta, que aconteceu, né? Acontece e aconteceu com pouquíssimas pessoas, né? Como Jesus de Nazaré, como o Apolônio de Tiana, como Enoque, Moisés, Elias, o Conde de Saint-Germain e os mestres ascensionados. Esses são alguns exemplos de seres que se desenvolveram a nível espiritual e consciencial de uma maneira tão perfeita que esses seres não precisaram morrer, não precisaram reencarnar, inclusive eles foram ao mundo celestial e depois voltaram aqui para provar para os discípulos deles que eles estavam vivos. Né? Então isso é real, realmente está acontecendo. E quando eu penso na minha própria morte, eu penso muito que essa pode ser uma possibilidade, né? Então se com o tempo eu desaparecer, eu sumir e ninguém mais tiver notícias a respeito de mim e o meu corpo físico não foi localizado em lugar nenhum, pode ter certeza que foi isso. Eu fui ascensionado a outro plano, sem precisar reproduzir a morte nesse corpo físico, justamente por quê? Porque eu estou lúcido, a minha alma está desperta, a minha vida é o espírito, né? Para mim é um saco esse corpo aqui, voltar para ele, né? Mas tudo bem, vamos fazer um trabalhinho bem feito. Afinal de contas são o quê? 16, 18 horas que a gente está aqui, né? Nessa gincana. Porque no final das contas a vida intrafísica, a vida na matéria, o tempo linear, é uma gincana. Né? Isso aqui é coisa pra gente delinquente. Isso aqui é coisa pra gente sádica. Isso aqui é coisa pra gente burra. Aprender a deixar de ser burro, aprender a deixar de ser sábio, sádico, aprender a ser sábio. Né? Aprender a amar, confiar, perdoar, servir ao próximo. Né? A chave é essa, o amor. O amor e o serviço é a única forma capaz de fazer com que você atinja as dimensões da verdade. Enfim, mais um vídeo longo, estou vendo aqui 28 minutos e 40 segundos, fazia tempo que eu não discursava tanto. Esses vídeos longos costumam ter menos visualizações e por isso eu gostaria de pedir para que você me dê uma força, dando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo e, se possível, também fazendo um donativo financeiro através das suas possibilidades, usando a clave Pix mendes.rui@gmail.com, lembrando que Mendes é com S de Sevilha e Rui é com Y, né, que vocês falam em português. R de rei, U de universo, Y de yoga. Coloca aí nos comentários para mim o que você achou do vídeo de hoje. Me diz se você gostaria de conhecer yoga, teurgia e realizar alta magia. Certamente você que é uma pessoa evoluída espiritualmente já está realizando alta magia e nem sabe disso. O triste, pessoal, é nós estarmos realizando alta magia vivendo num lugar que nem o Brasil, né, onde a gente está rodeado de seres completamente assediados e obsessionados por isso que é a magia negra, por isso que é o sacrifício,
né? E é interessante porque eu estava reparando hoje em dia a linguagem, né, dos vídeos na internet no Brasil. Fulano humilha não sei quem, acabou com a raça, né? Então foi pra cadeia. O brasileiro gosta de sofrimento, né, do sofrimento alheio, e morre de ódio, né, de quem não cai nessa conversinha. Enfim, meus amigos, minhas amigas, meus colegas de trabalho, muito obrigado a todos por mais um vídeo. Seguiremos em contato e trabalhando. Muito obrigado a todos.